Muito bem. Então, pessoal, primeiro de tudo, boa noite. Agradecer ao Eto aqui a oportunidade de falar. Eu fui aluno do Eto na especialização e eu estudei na PUC, fiz graduação na PUC, aí rodei para Federal, ABO, fiz minha especialização em Itaúna e sou ortodontista de consultório. Eu sou aquele que põe a mão na massa ali todo dia. Eu sou professor do curso de especialização em Divinópolis, junto com o professor Marcos Carvalho, e eu sou um dentista bem clínico mesmo, sabe? Então, eu tinha algumas dúvidas, assim, que todos nós temos no consultório, de planejamento e principalmente de sorriso, né? Então, eu comecei a estudar, assim, essa área porque eu tinha dificuldade de saber, assim, para onde eu ia, né? Então, aí eu vou falar um pouquinho para vocês como é que eu trabalho hoje no consultório e como que mudou a minha rotina de planejamento, que antes era completamente voltada para as 6 chaves de oclusão, de Andrews, para a função, e não que isso tenha sido abandonado de forma alguma. Mas hoje eu dou tanta importância, quanto essa importância da oclusão, da função, eu dou para a estética do sorriso no paciente. Porque, afinal de contas, o paciente, 90% dos meus pacientes, eles chegam no consultório procurando um belo sorriso, né? 10% é indicação de colega, que vem para implante, reabilitação. Então, mas a maioria, 90%, é querendo um sorriso bonito, né? Então, aí a minha ideia é realmente mostrar para vocês como que eu planejo e executo meus casos hoje, com setups, né? Não interessa o setup que você usa, o programa que você usa de alinhador, CleanCheck, Artform, NemoCast. O que você precisa para fazer esse planejamento é a foto de sorriso do paciente, a foto intraoral frontal e o PowerPoint. Acredito que a maioria aqui saiba mexer no PowerPoint, que são coisas bem simples assim. Então, vamos lá. Então, o som está legal aí? Está dando um retorno aqui para mim? Agora melhorou, estava dando retorno, sim. Ok. Então, vamos lá. Essas duas pessoas aqui, que todo mundo aí deve conhecer, quem não conhece, sugiro ler sobre eles. A Birte Melsen, ela me encantava, assim, me encanta até hoje, pela precisão dos planejamentos dela. A Birte Melsen mostrava os casos e ela tinha um tal do oclusograma, e esse oclusograma, ela planejava assim, eu vou extruir o incisivo central 1,2 milímetros, eu vou girar o canino 9 graus. Então, era uma precisão, era uma exatidão o planejamento dela, que eu ficava encantado, porque eu falava assim, gente, eu queria ter a noção exata de onde eu vou terminar meus dentes, que posição que eles vão terminar, porque isso faria com que a minha trajetória fosse mais fácil, né? Mas a vida inteira eu passei corrigindo a minha rota ao longo do tratamento. Então, eu ia ainda, ia um step aqui, uma dobrinha ali, mas assim, eu ia fazendo de acordo com a viagem. E o que eu queria para mim era realmente ter um GPS igual a Bitmelson tinha. Fiz o clusograma, mas é difícil demais, demandava muito tempo. Eu atendi em clínica com 20 pacientes por dia, eu não tinha tempo para fazer isso, estava completamente fora da realidade, mas ficava esse desejo meu, sabe, de ter um planejamento assim acurado, igual da Bitmelson. E a outra pessoa que me inspira muito é o Zackerson, né? Os dois são nórdicos, né? O Zackerson é norueguês, a Birte Melsen é dinamarquesa, mas a primeira visão que eu tive assim de estética, uma atenção profunda à estética dos dentes, do sorriso, foi com o Zackerson. E aí eu tinha um sonho assim de unir essas duas coisas, sabe? Um conhecimento de estética e uma precisão de planejamento. Até que eu fui apresentado para esse camarada aqui, Carlos Alexandre Câmara, que realmente mudou minha rotina no consultório, mudou meus planejamentos. Então, tive o prazer de fazer um curso com ele. As coisas que eu vou mostrar aqui, eu uso, são as coisas que o Carlos Alexandre Câmara fez, né? Ele que bolou os templates e tudo. Então, o que eu fiz foi aplicar isso no alinhador, né? Nos programas de alinhador, fazer o setup virtual e utilizar esses templates para aí sim eu ter um planejamento
assim, não vou falar tão preciso quanto da Birchmelson, mas pelo menos um GPS de quantos milímetros eu ia movimentar tal dente, de quantos graus eu ia movimentar aquele outro dente e como posicionar isso na face do paciente. Porque, no fim das contas, meus clientes não vêm até mim pelo Instagram. Meus clientes, alguns chegam de Google, em Google Maps, mas a maioria dos meus clientes, assim, 95% dos meus clientes, são boca a boca. Então, eu tenho que entregar o que o paciente quer. Né? Eu entregando o que o paciente quer, isso vai me gerar mais paciente. E para mim é muito melhor também, né? É uma alegria, né? Então, por isso, então, essa aula hoje mais resumida da análise do sorriso. Vou falar primeiro, e vou passar mais rapidamente nessa parte, falar de sorriso Duchenne e não Duchenne. Né? Duchenne foi neurologista francês, né? Ele aplicava estímulos elétricos, né, nos músculos dos pacientes, estudava distúrbios nervosos, musculares. Então, ele reproduzia expressões faciais com esses experimentos dele. Né? E aí foi caracterizado e conseguiu reproduzir a expressão do sorriso verdadeiro, que é o sorriso Duchenne. Okay? Então, por que eu estou falando isso? Eu trato meus pacientes no sorriso Duchenne. Eu faço planejamento no sorriso Duchenne. Alguma coisa eu faço no sorriso posado. Então, vou mostrar para vocês rapidamente, para quem não conhece ainda, me desculpa quem já conhece, mas é porque é muito importante. Porque a foto de sorriso é extremamente importante para a gente fazer um planejamento adequado desse sorriso. Se a foto de sorriso não é legal, o seu planejamento não vai ser legal também. Então, quem fotografa no consultório tem muita autonomia para fazer isso, para conseguir uma foto legal de sorriso. Mas para quem manda para centro de documentação, a gente depende da boa vontade do fotógrafo, né? Então, você discernir se a foto está boa ou não para o seu planejamento é muito importante, tá? Então, Fernando, oi. só um momentinho. Pessoal, tem gente com o microfone aberto. Por favor, fechem o microfone de vocês, tá? Hugo, Jonas, Marina, Gláucia, Geso, por favor, tá? Obrigado. Pode ir, Fernando. Beleza, obrigado. Então, é o sorriso espontâneo, gente. O que marca, para mim, o sorriso do Shane é isso aí, ó. Nós temos aí a Beyoncé no sorriso posado à esquerda e no sorriso do Shane à direita. Percebam a diferença nos dois sorrisos no seu planejamento, né? Você poderia ter vontade de exibir a margem gengival do incisivo central superior dela no sorriso 1, no sorriso posado. Aí, quando ela dá o sorriso do Shane, você fala assim, opa, não, ela já expõe a gengiva. Então, isso faz a diferença, isso pode matar o seu planejamento, certo? Então, vamos lá. Só alguns exemplos, como que muda a característica e a exposição de dentes quando o sorriso é do Shane e quando o sorriso é posado. Né? A Julia Roberts aqui na direita está com o sorriso do Shane. Eu olho, gente, para os olhos. O olhinho fechadinho, aquele sorriso de alegria. Você vê a alegria nos olhos da pessoa, é o sorriso do Shane. Quando o olho não está apertadinho, não está contraído, é o sorriso posado ou não do Shane. Beleza? Então, em alguns casos, como desse senhor aqui, a gente não tem tanta diferença. Né? O sorriso do Shane está na esquerda ou não do Shane na direita. Beleza. Mas tem alguns casos que fazem muita diferença para o seu planejamento de sorriso. Então, no caso da esquerda, por exemplo, eu ia exibir muito mais incisivo. Eu ia sair instruindo a doidada aí. Né? E aí eu vejo que não. Na verdade, eu não preciso instruir tanto assim no sorriso do Shane. Então, vou passar alguns exemplos assim, mais rapidamente, para vocês verem a diferença que faz e para vocês começarem, quem ainda não tem essa percepção, anotarem isso nas fotos dos seus pacientes, na documentação inicial, certo? Então, procurem saber isso, prestem atenção na entrevista inicial, né, se o paciente ri, se não ri. Olhem o Instagram do seu paciente, claro que você vai falar com ele antes, né, senão vai achar que você está stalkeando, mas o Instagram é uma fonte preciosa de sorrisos posados e de sorrisos do Shane, certo? Eu já mudei planejamento de paciente meu quando eu vi o Instagram do paciente, sabe? Tipo aquela foto da Beyoncé. Eu achava que era uma coisa, quando eu vi, eu falei, não, peraí, vamos com calma. Então, é importante que a gente tenha essa percepção na documentação inicial. Beleza? Então, vamos lá. Isto posto, a gente vai partir, então, para análise, né? Para o mapa, para o GPS. Então, o que torna um sorriso bonito? Né? A coisa que, para mim, sempre foi subjetiva ao longo da minha carreira, do meu aprendizado, assim, a gente sabe o que é um sorriso bonito, mas põe no papel, explica o que é um sorriso bonito. Quais são os itens que fazem o sorriso ser bonito ou não? O que contribui mais para um sorriso bonito, o que contribui menos para o sorriso bonito? Né? Um exemplo é a linha média superior.
Assim, talvez eu e outros também, tinha uma neura com essa linha média superior, assim, que era extremamente importante, meio milímetro de desvio, 1 milímetro de desvio, nossa, que horror. E isso era muito batido, tinha muito artigo científico disso, e assim, as coisas vão mudando, sabe? A minha percepção mudou. Então, vamos lá, vou falar rapidamente dessas linhas do sorriso. O que você precisa? PowerPoint e foto inicial intraoral do paciente, ou o seu STL, seu arquivo escaneado na visão frontal, tá certo? Se você usa Artiform, CleanCheck, NemoCache, não interessa. Você vai dar um print screen e vai colar isso no PowerPoint, beleza? Então, nós temos 6 linhas. Linha incisal, linha dos pontos de contato visual, nós temos a linha papilar e nós temos a linha cervical. Ok? Então, nós temos praticamente um diagrama e cada linha dessa tem suas características próprias, certo? Temos a linha do lábio superior e a linha do lábio inferior. E essa eu vou mostrar para vocês como fazer no PowerPoint, tá certo? Assim, dá uma dica como fazer. Não vai dar para a gente aprofundar muito, mas é tranquilo. Depois, se alguém tiver dúvida, pode me mandar por WhatsApp, e-mail, tá bom? Que a gente desembola. Então, vamos lá. Linha incisal. Você vai marcar os pontos, tem uma ferramenta no PowerPoint que chama curvas, ou curva. Você vai clicar lá na página inicial, né, vai ter formas, você clica lá, tem reta, tem círculo, tem estrela, tem retângulo, tem uma que chama curva. Você vai pegar nessa ferramenta e ela funciona assim, você vai clicar nos pontos e a ferramenta vai unir nesses pontos automaticamente. Então, quais são os pontos que você clica? Nas incisais, o ponto mais incisal, do canino, do lateral, dos centrais e até do outro lado. Então, você vai unir esses pontos e o que você deve obter é isso aí. É uma forma de prato fundo, ok? Com destaque para os incisivos centrais. Então, a gente já sabe, desde tempos imemoriais, né? A gente, no X, a gente já fazia uma diferenciação na colagem do incisivo central para o incisivo lateral. Então, tem autores hoje, a minha diferença era de 0,5 milímetro, né? Antes eu usava 0,5 milímetro de diferença das incisais. E tem autores hoje que preconizam 1,5 milímetro, né, de diferença. Né? Então, aí vai do feeling de cada um, mas o importante é que você tenha esse desenho de prato fundo na linha incisal. A linha dos pontos de contato, gente, tudo aqui é visual, não é o ponto de contato do fio dental, não é o ponto de contato verdadeiro. É visualmente aonde que o dente encontra com o outro. Então, primeira vez que os dentes se tocaram, se encontraram, você marca o ponto de contato. E aí, com a ferramenta curva, você vai marcando o ponto de contato e ela vai fazendo esse traçado automaticamente. Então, a linha dos pontos de contato tem que ter uma forma em V, ok? Linha papilar. Se eu estiver correndo muito, Oeto, aí você me fala aí, tá bom? Linha papilar é a mesma coisa. Visual, onde que está a papila. Então, você marca as papilas, vai fazer um V mais suave. Né? Preferencialmente, esse V deve ser paralelo ao primeiro, ok? E, por fim, aqui, nós vamos fazer a faixa dos conectores. O que interessa nessas duas linhas é isso aí. É o espaço entre a linha papilar e a linha dos pontos de contato. Então, esse espaço ele tem que ter uma forma de asa delta. Ok? Então, isso tudo vai compor um sorriso campeão. Beleza? Então, é o lugar onde os dentes parecem se tocar. É a interseção dos dentes anteriores. Tá? E aí tem uma regrinha particular para isso. Qual que é a largura dessa faixa? Então, vamos lá. Isso, gente, a ortodontia não tem poder, tá certo? Sobre essa proporção que eu vou mostrar. Mas é importante para o seu diagnóstico, para você conversar com seus pacientes. Então, o espaço conector é a interseção dessas duas linhas. Então, a regra é 50, 40, 30. Tudo relativo ao comprimento do incisivo central. Então, entre os incisivos centrais, essa faixa tem que ter 50% do comprimento dos incisivos centrais, entre os centrais e os laterais, 40% dos incisivos centrais, e entre o lateral e o canino, tem que ter 30% do comprimento dos incisivos centrais. Por que isso é interessante você diagnosticar no começo? É muito melhor você falar com o seu paciente no começo. Olha, nós vamos chegar aqui com o seu sorriso, e você vai mostrar para ele aonde você vai chegar, e aí você pode falar com ele. Você tem um sorriso campeão, talvez seja interessante você reanatomizar esses dentes no final da ortodontia. Então, após a ortodontia, você vai fazer uma reanatomização desses dentes, ou por acréscimo, ou por desgaste, mas você vai reanatomizar esses dentes e isso vai influenciar no seu planejamento.
E é muito bom você chegar no final e o paciente ter escutado lá antes, na primeira consulta, que aquilo era uma possibilidade, do que você chegar no final e falar assim, olha, agora para ficar bom mesmo, você vai ter que fazer uma estética aí. Né? Isso, assim, parece que você errou. Né? Então, é interessante você fazer diagnóstico estético, que a gente não está acostumado. Né? Pelo menos eu não era acostumado a fazer isso. Tá bom? Linha cervical, você vai pegar e vai ligar o zênite dos dentes. Né? Então, a porção mais alta da coroa clínica do dente, você vai marcar e vai unir. Então, ela tem uma forma parecendo com o bigode do Salvador Dalí, né? Aquele bigodão. Tá certo? Então, essa é uma ideia e é muito importante no sorriso. A estética gengival ela é tão importante quanto a estética incisal, se não for mais. Quando você tem uma discrepância de dentes, por exemplo, 11 e 21, na linha cervical, essa discrepância ela grita, ela salta na frente do sorriso da pessoa, certo? Então é muito importante, tá? E aí, gente, o que eu quero fazer com isso? Eu quero criar o meu GPS, certo? Criar o meu GPS. Para onde que eu vou levar esses dentes? Né? Qual dente que eu vou instruir? Eu vou instruir algum 11 e 21. Eu vou nivelar por onde? Eu vou nivelar pela borda incisal, eu vou nivelar pela cervical. Então, isso vai depender do conjunto ainda e das outras duas linhas, que são as linhas do lábio, tá certo? Que a gente vai determinar para onde que a gente vai. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma ideia clara nessa foto superior do que a gente quer fazer. Então, o que eu quero fazer aqui? Com a linha azul, com a linha incisal. Ou eu vou intruir os dois caninos, claro que eu vou angular os dentes, beleza? Vou corrigir essa angulação. Ou eu vou instruir os 4 incisivos. Né? Quem que vai determinar isso? Vai determinar a face do paciente, ok? Mas agora eu começo a ter o norte para onde eu vou levar cada dente, certo? Linha do lábio inferior. Então, isso aí é uma coisa que já era muito dita antes, eu já tinha um conhecimento, isso da minha graduação, da minha pós-graduação, da especialização. Então, a linha do lábio inferior, ela deve ser paralela ao arco formado pela linha do sorriso, certo? Então, as incisais, a linha incisal, ela deve ser paralela, harmônica com a linha do lábio inferior no sorriso social. Essa é uma que a gente vai usar o sorriso social para avaliar, ok? Então, é esse caso aqui que eu tinha mostrado antes da Beyoncé, que é isso aí. Dá uma harmonia muito grande essa curvatura acompanhando o lábio inferior. Isso é uma das características do sorriso que, para mim, já são amplamente difundidas para a gente ter um sorriso harmônico e bonito, mas faz parte aí do nosso estudo também, né? O que a gente faz com o paciente. A linha do lábio superior, você vai classificá-la. Então, ela pode ser alta, média ou baixa. Alta, gente, é quando você exibe mais de 2 milímetros de gengiva. É o verdadeiro sorriso gengival, tá certo? Média é quando você exibe um pouquinho da gengiva. Então, a média é o seguinte, de 0,1 milímetros a 2 milímetros acima do zênite, tá bom? Então, isso caracteriza a visão completa do incisivo central sem que haja uma desarmonia com a visão da gengiva. Então, se expor muita gengiva, fica feio. Se não expuser nenhuma gengiva, fica velho. Fica velho. É o sorriso envelhecido. Ok? Então, a linha do sorriso baixa, ela envelhece a pessoa. Zackson, uma das coisas que ele falava, que era assim, batia martelo em cima o tempo todo, era não intruir incisivos superiores. Então, salvo algumas exceções, ele não intruía incisivo superior nunca, porque o paciente vai envelhecendo, o lábio superior vai caindo, vai escondendo o incisivo superior e vai tornando o sorriso mais velho. Né? Não adianta. Gente, não tem jeito de combater isso. Você pega a novela aí da Globo, você vai ver os atores mais velhos, tá todo mundo lá se não for protocolo, é de lente de contato, faceta, de canino, de siso a siso, mas na hora que fala, por exemplo, expõe incisivo inferior. Você vai ver o Jornal Nacional com o William Bonner, ele fala, você não vê incisivo superior dele, só vê incisivo inferior. Então, é uma característica do envelhecimento, ok? E a gente tem que preocupar em quê? Em não envelhecer o sorriso do nosso paciente precocemente. Então, é uma coisa que é super, ultra, mega importante, talvez a mais importante no sorriso,
é a exposição do incisivo superior. Corredor bucal é a única medida, gente, que é subjetiva. É a única que é subjetiva. Então, o que a gente tem? A gente tem corredor bucal, é o espaço entre a comissura labial e a vestibular dos dentes posteriores. Ele pode ser amplo, médio ou estreito, tá certo? O corredor amplo é aquele sorriso que fica muito escuro dos lados. Parece que tem buraco dos lados, parece que está faltando dente dos lados. Então, esse, para mim, é o mais feio. Assim, é o que eu ataco de cara. Agora, o sorriso médio, o sorriso estreito, o estreito é que você mostra muito dente e pouca sombra, se você não tem um fade dos dentes ali, ok? Mas eu nunca tive um caso assim que eu tive que contrair a arcada superior. Vou falar a verdade com vocês, estou com 20 anos aí de ortodontia, nunca contraí a arcada superior, né, na vida, tá? Então, nem sei se um dia eu irei, né? Mas, então é isso para você colocar aí. Isso é bem subjetivo, não tem uma medida em milímetros, tá? Isso é feeling mesmo. Gradação anterior e gradação posterior. Então, na foto do seu paciente, a gente está vendo o arco de frente. Então, à medida que você vai indo para posterior, os dentes têm que ser menores do que o dente adjacente anterior. Ou seja, visualmente, o central é maior que o lateral, que é maior que o canino, que é maior que o primeiro pré, que é maior que o segundo pré, e assim por diante. Ok? Então, às vezes, a gente tem um segundo pré bem vestibularizado e um primeiro pré palatinizado. Às vezes, parece até que a pessoa está faltando um dente ali. Né? Quebra a harmonia do sorriso. Você precisa de ter esse fade, ok? Então, você olha o seu paciente de frente, tem que ter o fade. A coisa tem que ir desaparecendo gradativamente para posterior, tá? Os longos eixos, esse também não tem muito segredo, né? Os longos eixos são divergentes à medida que você vai indo para posterior, eles vão ficando mais divergentes. Então, a gente tem que ver. É uma coisa que eu vejo também nas facetas, nos casos que eu vejo de Instagram, e a gente sempre cresce o olho no caso ruim, né? No caso bonito, a gente admira, mas a gente lembra do caso ruim, né? Então, o pessoal está fazendo tudo muito reto, borda reta, não tem prato fundo, longo eixo, não respeita longo eixo. Então, fica aquela coisa esquisita, artificial demais. Então, a gente consegue isso aqui facilmente, a gente consegue planejar essa inclinação, essa angulação mesodistal dos nossos dentes, né? E aí, por fim, a gente tem, então, com todos esses quesitos, esses pontos, então o Carlos Alexandre Câmara fez um template. É tipo DSD, só que a gente não precisa de nada. O que a gente precisa? Precisa do template, a gente precisa do PowerPoint da foto do sorriso do paciente, mais nada, não precisa de mais nada, ok? E o legal é que agora, com setups virtuais, a gente consegue programar onde a gente vai deixar na face do paciente. Beleza? Então, como é que a gente vai trabalhar nisso? Esse aqui é o template. A gente vai pegar e vai fazer agora o placarzinho. O que é o placar? É mostrar para o paciente. Isso tudo que eu mostrei para vocês, eu mostro para o paciente na apresentação de caso clínico dele. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, eu faço meus planejamentos no PowerPoint. Todos, sem exceção. Então, onde que eu mais aprendi na minha especialização, as aulas que mais me ensinavam eram as aulas de apresentação de casos clínicos. Então, na nossa especialização lá também, onde eu acho que mais produz resultado, mais produz exercício cerebral, é quando a gente apresenta caso clínico. Então, eu aprendi a planejar montando no PowerPoint. Então, isso para mim é muito natural, vem desde a época da especialização. Então, para mim é tranquilo de fazer isso. E o que eu faço? Eu mostro para o paciente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Hugo, por favor, feche seu microfone. Obrigado. Aí, obrigado. Então, já tinha fechado, abriu de novo sozinho. Tá tranquilo. Então, gente, eu monto, então tem esse placarzinho que dá para o paciente uma noção real do quanto ele pode ter o sorriso dele melhorado. Isso é palpável, é concreto. Então, como é que funciona esse placar aqui? Ele funciona assim. Não existe, por exemplo, linha do lábio superior. Não existe 8 em 10, 7 em 10. Não é assim. Ou a pessoa tem a característica ou não tem. Então, é 10 ou 0. É 2 ou 0, é 1 ou 0. Então, não tem gradação nessa pontuação. Ou ele tem ou ele não tem.
Então, linha do lábio superior é que tem um peso maior na soma dos pré-requisitos para ter um sorriso bacana. Ela vale 10 pontos. Então, é muito importante, extremamente importante. Dominância dos incisivos centrais superiores é outra que é importante, tem peso 2. E daí para frente, tudo que eu fui falando com vocês, que a gente passou ali, né, faixas conectores, plano incisal, corredor bucal, número de dentes visíveis, tem que mostrar dente no sorriso para tornar um sorriso bonito. Né? Não adianta você ter tudo alinhadinho, bonitinho, a pessoa mostrar 4 dentes, 6 dentes, não fica legal. Então, número de dentes visíveis, apinhamento perceptível ou não, diastema, gradação anterior, posterior, longos eixos. Ameias dentárias, não temos influência sobre as ameias, porque depende da anatomia dos dentes, mas fazem parte da classificação do sorriso, ok? Então, tem outras coisas aqui que a gente não tem influência, não tem como a gente corrigir, mas fazem parte, elas compõem a estética do sorriso. Desgastes dentários, a gente também não faz, quer dizer, eu não faço resina tem muitos anos, então não vou melhorar com a ortodontia, mas tem que estar presente no placar do paciente. Tá certo? Para ele fazer depois alguma coisa, uma reanatomização, uma reconstrução, né? Então, tem uma coisa aqui, ó, a inclinação dos incisivos, aquele incisivo muito vestibular ou muito lingual, não ganha ponto. Linha do lábio inferior. Eu acabei de falar aí do William Bonner. Então, mostrou exposição de incisivo, expôs incisivo inferior no sorriso, 0. Idealmente, não é para expor incisivo inferior no sorriso, sinal de envelhecimento, beleza? Então, exposição de incisivos durante fala e repouso, é na entrevista, cor dos dentes e volume do vermelhão dos lábios. Né? Então, você vê que nesses últimos aí, vários a gente não tem influência, mas compõe o sorriso. Então, gente, dê uma pincelada aí no geral aí, e agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como que eu faço, tá certo? Como que eu aplico essas coisas nos meus pacientes. Né? Então, igual eu falei para vocês, para mim, o planejamento, eu consigo raciocinar, eu consigo enxergar mais no PowerPoint do que na cadeira de dentista. De verdade. Então, a foto oclusal dos dentes, por exemplo, eu não consigo ter essa visão na cadeira de dentista. Tá, gente? Deficiência minha, certo? Então, você tem uma angulação da cabeça do paciente ali, que pode te levar a erro. Então, assim, eu examino o paciente, examino função, se tem mordida dupla. Então, isso tudo eu olho. Eu examino demais o paciente da entrevista, na primeira conversa com ele. Eu fico olhando mesmo, reparo, converso, às vezes o paciente dá uma risada, e eu fico de olho nisso, tá certo? Mas eu vou planejar, e eu faço minhas anotações, queixa principal, é mais importante, a gente tem que saber se a gente consegue atender a expectativa do paciente. Tem que saber. Então, porque senão o paciente, você faz um trabalho lindo, o paciente sai frustrado, para mim é fracasso. Então, tem que saber. E aí eu monto os casos clínicos no PowerPoint. Então, vamos lá. O primeiro caso aqui é o caso do Pedro. O Pedro é um garoto bacana demais, gente fina, simpaticíssimo. E o Pedro chegou assim lá no consultório, tá certo? Então, chegou no consultório e a queixa principal dele era o diastema anterior, 11,21. Fácil, né, gente, resolver o diastema? Facinho. Mas a gente pode fazer muito mais do que o diastema, né? Então, eu vou passar rapidamente o que eu monto no PowerPoint, assim, o próximo caso tem mais slides, a gente faz a análise facial do paciente, isso tudo são gabaritos, eu não trabalho nessa parte aqui, eu não trabalho com números, com graus, assim, eu ponho o gabarito e vejo se está para lá ou para cá, se está para mais ou para menos, então a gente vai montando isso, apresentando para o paciente, aspectos faciais, ângulo da convexidade facial, proporção, altura facial antero-inferior, proporção maxila e mandíbula, a proporção vertical da maxila com a mandíbula. Então, a gente vai avaliando essas coisas aqui. Né? Então, esse é um gabarito da linha do ângulo nasolabial que eu acho fácil de fazer, extremamente importante e muito tranquilo para ajudar na tomada de decisões. Eu, Fernando, tenho maior dificuldade, gente, não contem para ninguém. Mas a linha S de Steiner, eu não sei se ela é 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, eu fico na dúvida, é o S ao contrário do nariz. Eu sempre tive essa dúvida, carreguei comigo e nunca consegui sanar. Mas é defeito meu. Né? Eu prefiro usar a linha do ângulo nasolabial para determinar o que eu posso fazer com o meu lábio superior. Né? Então, basicamente, esse gabarito é o seguinte: entre o amarelo e o laranja é a medida normal, é o desvio padrão. O azul é o ideal. Então, a gente avalia a parte mais anterior do lábio superior.
Está tocando no azul? Putz, maravilha. Eu posso mexer um pouquinho para qualquer lado com os incisivos, que ele ainda vai estar com o ângulo nasolabial dentro do padrão. Agora, no caso do Pedro aqui, o lábio dele está tocando laranja. Então, não posso retrair nada dos incisivos superiores dele, que eu vou piorar o perfil dele. Bem básico, né, gente? Bem tranquilo. Mas vamos guardar essa informação, porque o caso dele é o seguinte. O Pedro está aí, ó, uma classe 3 de Engel, né? Então, a gente vê os molares em classe 3. Uma mordida quase aberta, vamos dizer assim, né? Um overbite inadequado, diastemas, e aí, para fechar esse diastema sem retrair a bateria anterior, é que são elas, né? Nem poderia por causa da classe 3. Mas, se eu não tivesse levado em consideração, a gente colocava ali um elástico classe 3, retroinclinava os dentes inferiores e acabava fechando os espaços superiores ali, às vezes retroinclinando um pouquinho esses dentes. Então, não era o caso dele, beleza? Não poderia fazer isso. Então, tá aí a foto cruzal, não tinha apinhamento, né? Diastemas superiores, alguns diastemas inferiores. E aí, eu falei o seguinte, agora vamos para a avaliação do sorriso do Pedro, que é sobre isso que é a aula, ok? Então, linha do lábio superior. O Pedro tinha 19 anos aqui, ó, salvo engano, acho que era 19. Então, linha do lábio superior. Gente, isso aqui é exatamente o que eu mostro para o paciente no dia de mostrar o planejamento dele, tá bom? Então, linha do lábio superior, o Pedro ganhou 0. Cadê o 0? Dominância dos incisivos centrais. É o primeiro dente que eu vejo. Quando eu olho para o sorriso do Pedro, a primeira coisa que eu vejo são os incisivos centrais, né? Então, ele ganha 2 ali na dominância. Não tem desvio de linha média superior perceptível. Aí eu jogo esse paciente, explico que é um gabarito para a gente ver, deixo a colinha aqui embaixo para o paciente ver, e aí eu traço e jogo dele em cima. Linha incisal, gente, é quase maldade falar que não é prato fundo. Mas não é por causa do 12 e do 13, beleza? Então você pega o 23, 22, 21, é um prato fundo perfeito. Mas você pega o 12 e o 13, não é. Então é isso, tem que ser mal mesmo. Então é 0, beleza? Não tem quase, ou tem ou não tem. A linha cervical é assimétrica dele, vocês estão vendo? O canino está mais baixo, o 11 está mais alto, então é uma linha assimétrica, não faz aquele bigodão do Salvador Dalí, ganha 0. Faixa dos conectores. Quando o paciente tem diastema, gente, não tem faixa de conector. Não tem ponto de contato. Então, não tem faixa de conector. Então, fica aquela coisa horrível ali. E a gente vai lembrar que a faixa dos conectores tem que ter a forma de asa delta. Não tem. Ganha 0 também. E o plano incisal dele é normal, não é inclinado. Então, ele ganha 1. Corredor bucal. Ok. Acho que o Pedro, assim, não tem um corredor bucal ruim, não. Né? Não tem aquele espaço negro que chama atenção. Número de dentes visíveis, a gente está vendo ali de segundo pré a segundo pré. Né? Então, ele tem 10 dentes visíveis. Então, ganha ponto. Apinhamento, ele tem diastema. Então, ele não vai ganhar ponto aí, por causa do diastema, que é a queixa principal do Pedro. Gradação anterior é proporcional e a gradação posterior do Pedro não é. Por que que não é? Vocês notem que os premolares do Pedro, principalmente o 24, ele não está menor do que o 23, certo? No comprimento, sim. Mas ele não está menorzinho na lagoa, ele está chamando atenção ali. Então tem que melhorar esse fade ali. Tem um degrau entre os caninos e os premolares que não está legal, tá certo? Então esse degrau tinha que ser desaparecer no premolar e o premolar está meio que gritando ali, tá? Então 0. Podem discordar, viu, gente? Isso aí é na visão de cada um, tá bom? Longos eixos dentários, mostra para o paciente como deve ser, faço dos dentes dele. 0. E o paciente vai vendo isso, e o paciente ele está acreditando. Ele está vendo. Não é que você está falando, seu longo eixo está errado. Você está mostrando para ele que está errado. Então, nisso, você vai levando o paciente a embarcar com você no plano de tratamento. Ele está vendo que você está estudando o caso dele, que você dedicou tempo ao caso dele. Né? As meias dentárias não são simétricas, a meia direita com a meia esquerda não é simétrica, então entre 12 e 11 não é igual entre o 21 e o 22, entre o 22 e o 23 não é igual entre o 12 e o 13, então não é simétrica, não ganha ponto. E desgaste dentário, não vejo nada demais, apesar do 12 ele ter uma fraturazinha, não interfere para mim na estética do sorriso dele. A gente não vê dente em meia-lua, não vê nada disso. Inclinação dos incisivos. Então, é neutra, ele não tem aquele dente limpa-trilho lá para frente, também não tem o dente afundadão. Linha do lábio inferior, ele não expõe incisivos.
quando a gente conversa com o Pedro, a gente vê os dentes dele, tem os dentes claros, e o volume do vermelhão dos lábios é ok. E aí, gente, a gente soma. E o Pedro tem um sorriso 13 em 30. Tirar uma nota numa prova, 13 em 30 é uma nota boa. Então, isso é tangível para o paciente. O paciente entende quanto é possível melhorar, certo? Quanto ele pode melhorar. Porque aí você vira para ele, e aqui está o nosso GPS, pontos de melhora. Porque agora, gente, quando eu for para o Artiform, quando eu for para o CleanCheck, quando eu for para o NemoCast, e mesmo com o aparelho fixo, eu vou saber o que eu tenho que mexer para deixar o sorriso dele legal. Esse é o GPS, ok? O que está faltando aqui? A linha do lábio superior. Gente, na foto de sorriso, igual quando tem um sorriso baixo, eu não sei quantos milímetros que eu vou descer esse dente. Não sei. Eu não sei na foto de sorriso quantos milímetros de dente ele está escondendo. Ah, você pode fazer uma regrinha de 3 e tal. Mas olha só, esse aqui é o plano, é o que ele tem. E aí a gente vai lá agora, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Primeiro a gente ajusta a foto, então a gente põe uma linha reta e vê se as pupilas estão nessa linha, a gente gira a foto para encaixar isso, para deixar o paciente com a cabeça reta. Analisa a janela do sorriso do paciente. Estômago do lábio superior, estômago do lábio inferior. Então, o Pedro tem uma janela de sorriso estreita. Eu não vou conseguir exibir o incisivo superior dele inteiro, porque ele ri a janela estreita, beleza? Então, já sei que eu tenho uma limitação no caso dele. Eu vou pegar aquela mesma ferramenta curva e vou marcar os pontos, vou delimitar a parte interna do lábio, dos lábios do Pedro. Então, agora, eu tenho a minha janela do sorriso, beleza? Vou marcar, gente, tudo PowerPoint, tá? Curva e reta. Aqui você vai no Formas. Eu vou marcar agora a distal, a incisal e a mesial do 11. Você escolhe qualquer dos dois centrais, o que estiver mais à vista de preferência. Então, você marca. Eu vou pegar agora a foto intraoral do Pedro, frontal, e eu vou julgá-la aqui no tamanho do incisivo central. Então, vou regular o tamanho do dente com o tamanho dessa foto. Regulei, soltei e voilá. Agora eu sei o que o Pedro está escondendo no sorriso. Ok? Tamanho do incisivo. Ou você mede clinicamente o tamanho do incisivo central, ou você mede em qualquer programa de visualização de arquivo STL. Você não precisa nem ter todo computador PC, eu não sei, o Mac deve ter também. Mas o PC tem visualizador de arquivo STL. Você jogou arquivo STL lá, você traça, você mede o comprimento do seu incisivo, beleza? Você vai lá, então, no PowerPoint, você vai pegar uma reguinha, o comprimento do incisivo do Pedro é 10 milímetros. Você pega uma reguinha e você calibra essa reguinha, põe ela do tamanho do dente lá no 10 milímetros. E agora, eu sei que eu tenho que extruir 2 milímetros do 11. E aí eu vou pegar o meu template e vou posicionar ele 2 milímetros abaixo do zênite do 11 atual, e tá aí o meu GPS para eu fazer um belo sorriso para o Pedro. Agora, você escolhe. Vai de Artiform, vai produzir seus próprios alinhadores, vai de Artiform, vai pedir para a Selfie mandar os alinhadores para você, vai na CleanCheck, vai pedir para a Align produzir para você, mas quem vai falar onde os dentes têm que ir não é o técnico da Invisalign. Eu não consigo conversar com o técnico da Invisalign, eu tenho problema de comunicação. Eu sou Mobral. Sabe burrice específica? Eu tenho para a linha de Steiner e para conversar com os caras da Invisalign. Eu não sei me expressar, eu não sei se... Eu não consigo me fazer entender. Então, gente, eu acho importante mexer no controle 3D. Você mesmo vai lá. Quer começar a mexer? Você vai lá. Primeira coisa, 2 milímetros de extrusão no incisivo central. É fácil? É difícil? Qual attachment? Isso é outra aula. É outra aula. Quantos estagiamentos, quantos alinhadores eu precisar para fazer 2 milímetros de extrusão? Isso é outro papo, beleza? Mas aqui a gente está falando o seguinte, é o GPS para onde você tem que ir. Então você vai e eu começo lá. Eu, no meu caso, hoje eu uso o NemoCast. Usei muito o Artiform durante um bom tempo e depois eu migrei para o NemoCast. Eu faço o NemoCast hoje. Então eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é pegar meu incisivo lá, extrusão, 2 milímetros, começa dali. E aí, gente, parece uma heresia o que eu vou falar.
o meu planejamento, a minha movimentação nos setups começa pelo sorriso. E aí eu vou adequar a função. Antes eu fazia o contrário. Eu trabalhava a função primeiro e depois ficava pelejando para dar um sorriso bonito na cadeira. E era aquele esquema, antigamente, hoje eu cobro o preço fechado do tratamento para me dar liberdade de finalização. Porque ficar aquele negócio, o paciente pagando, eu querendo, não estava legal, eu querendo, aí faz um step aqui, aí faz outro ali, e tal, minha mão ainda não era das melhores, então eu tinha muita batalha com isso, sabe? Uma batalha mental com essa finalização. Então, hoje eu faço o contrário, assim, o meu planejamento é primeiro o sorriso e depois a função. Não é ordem de importância, é ordem de mexer nos dentes mesmo, beleza? Então, vamos lá. O Pedro, então, é isso aí. Esse é o clean check do Pedro, beleza? Como é que você faz? Como é que você faz isso? Você dá um print screen, tem um botão em todo computador, chama print screen. Print da tela. Você vai lá no seu PowerPoint, pega um slide lá em branco, Ctrl V, colou o print screen, vai na ferramenta curvas e traça. Olha, esse prato fundo não está legal. Vou voltar lá no clean check, que era o caso do Pedro, né, que foi em Invisalign. Vou voltar no clean check e eu vou instruir um pouquinho mais esse incisivo. Ou eu vou intruir um pouquinho mais os incisivos laterais e intruir mais um pouco o canino. Você vai escolher o que você vai fazer, mas você vai dar um prato fundo melhor. E você faz isso quantas vezes forem necessárias, até se chegar no que você quer, no que você planeja para ele. Mas olha que interessante, nem parece a mesma boca, mas é o escaneamento do Pedro. Nem parece. E isso, gente, eu mostro para ele, antes dele fechar o tratamento. E eu mostro para ele outra coisa. Eu faço um recorte disso e eu jogo no PowerPoint. E aqui a gente tem o meu projeto de sorriso do Pedro. Às vezes eu mostro isso para o paciente, às vezes não. Por quê? Eu sempre faço. Eu sempre faço. Porque, para mim, isso eu não tinha Nemocast ainda não, tá? Acho que nem sei se existia. Eu sei que eu não tinha. Então, eu fazia no PowerPoint. No Nemocast hoje, você faz isso meio que automático. Então, eu sei que eu vou melhorar o sorriso do Pedro. Agora, por quê? Eu fiz com GPS, pô. Eu fiz com o rosto dele. Com quantos milímetros eu vou instruir? É ele. Não foi Andrews. Não foi Roth. É a prescrição de Pedro. É a prescrição do seu paciente. O que você vai fazer para o seu paciente? E fala assim, Fernando, você tem coragem de mostrar isso para o paciente? Eu digo, total. Eu mostro. Eu não prometo tempo. Mas eu prometo isso. Pedro, nós vamos chegar lá. Se vai ser em 1 ano, se vai ser em 1 ano e meio, se vai ser em 2, não sei. O que eu posso te falar é que a gente vai chegar lá. Eu sei onde que eu quero chegar. E aí, então, quando o paciente termina o tratamento, ele senta comigo de novo, eu peço a documentação final para ele, o escaneamento final. Hoje, todos os meus pacientes de fixo e tudo, escaneamento final para eu ter essa posição para o resto da vida. E aí eu sento com ele depois e eu refaço toda a análise do caso dele com o final. Olha, a gente tentou isso aqui, não conseguiu. Esse aqui ficou legal, esse aqui não ficou. Eu achei que eu fosse conseguir mais 15 pontos para você, eu consegui 12. Ah, é papo reto, entendeu? Papo reto. Nunca tive problema, graças a Deus, com nenhum paciente. Porque é tudo muito, assim, na verdade, entendeu? Então, olha que bacana. Conforme eu vi no começo, a janela de sorriso dele é estreita. Então, eu não consigo exibir o incisivo superior dele inteiro no sorriso. Não consigo. O movimento de extrusão, assim, uma parte, é, para mim, o movimento mais difícil de se fazer com alinhadores. Quando eu tenho que fazer muita extrusão, eu fico louco para botar um fixo. Porque é um movimento mais difícil. O giro é difícil também, mas o giro você tem o recurso do binário. Você cola um botão para vestibular, outro por igual, binário. Você resolve giro. Você resolve giro de lateral, você resolve giro de premolar, giro de canino. Agora, a danada da extrusão é difícil, beleza? Mas olha só que legal. Olha o que a gente conseguiu com o Pedro. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que tem mais um casinho rapidinho para mostrar. O perfil melhorou um pouquinho, né? O lábio superior veio um pouquinho para frente. O movimento foi de mesialização sequencial, beleza? Então, a gente conseguiu um resultado aí, assim, na minha opinião, com algumas ressalvas, mas bem satisfatório em termos oclusais. Em termos estéticos, eu atingi os objetivos que eu me propus atingir e ficou bacana. Terminei com um pouquinho de desvio de linha média inferior, né? E também tem um overjetzinho ali entre o 23 e o 33 ali, que podia ter ficado melhor. Podia ter ficado, a guia podia ter sido imediata, igual ficou no 13 e no 43. Mas beleza, acho que tá aceitável. Então,
É isso que eu planejei e foi isso que eu entreguei. Muito próximo. Não é próximo? Hoje pode discordar, tá? Pode perguntar, discordar, eu esqueci de falar isso. Pode me parar a qualquer hora. Mas então, você tendo agora, gente, um GPS, a vida na ortodontia fica mais fácil, mais tranquila. O caminho não, o caminho tem seus percalços sempre. Mas você saber exatamente aonde você quer chegar é muito legal, sabe? É muito bom. Então, ali o planejado e o obtido, tá certo? O caso dele foi um caso de 1 ano de tratamento. Vou acelerar aqui para mostrar só uma diferençazinha. Esse caso aqui é uma paciente super fofa, a paciente chama Graça, sabe? Super vaidosa. Então, ela fez o tratamento e esse aqui já é alinhador em office. Ele está em andamento, esse caso ainda, mas o planejamento faz muita... Eu quero mostrar para vocês o planejamento do sorriso. A queixa principal dela era dente torto e sorriso de vampiro. Isso era a queixa dele. E tem, né, gente? Sorriso de vampiro, né? Você vê que você olha para a cara dela, você vê os caninos, né? Então, não tinha desvio de linha média. As coisas que me chamam a atenção, isso aqui é a apresentação que eu mostrei para ela no dia do planejamento. Então, eu gasto 45 minutos, 1 hora com o paciente. Sabe por quê, gente? Eu ganho dinheiro nessa consulta. É essa consulta que eu ganho dinheiro. No mocho, eu faço jus ao meu dinheiro. Mas você ganha dinheiro quando você converte o paciente. E esse tipo de apresentação converte mais que 5 arterias perfiladas. Porque esse tipo de apresentação mostra para a paciente, ela sai de lá sabendo que você sabe o que você vai fazer. Então, ela cria uma confiança. Eu vou passando rápido aqui, tá? Essa análise facialzinha que eu faço aqui, porque não é o tema da aula de hoje. Então, é o que eu vou mostrando para ela. Mostra as medidas da teleradiografia. No Pedro, eu não mostrei. No dela aqui, eu esqueci de cortar. Mas então, mostro para ela, faço bonitinho, como é que a gente fecha a mordida, expõe mais incisivo, melhora o POF. Então, vamos lá. Gente, uma coisa, rapidinho, eu aprendi com esse caso. Eu pedi a documentação dela e ela foi fazer a documentação com esses tártaros aqui embaixo. E aí faz o escaneamento, a forma do incisivo inferior dela é com tártaro, entendeu? O tártaro vira esmalte. Então, depois desse caso que eu me atinei para isso, entendeu? Olha se tem tártaro e tal, faz a limpeza antes do escaneamento, porque depois você não consegue cortar isso fácil, não. Então fica ruim. Para você fazer o ponto de contato, fica uma zebra. Então, a paciente é uma classe 2 subdivisão. Eu não falo direita e esquerda, porque Engel não falou o que era o quê, depois que se convencionou. Um apinhamento superior, a queixa dela era o 12. Avaliação do sorriso, vamos lá. 0, não preciso nem falar, né? Quando eu olho o sorriso dela, o canino me chama atenção imediatamente, então não tem dominância dos centrais, não tem desvio da linha média superior. Aqui, vou adiantar, 0 em tudo, né? Não tem prato fundo, não tem faixa conector, linha cervical assimétrica, né? O plano incisal dela é inclinado, tem uma inclinação de plano incisal. Corredor bucal, acho ótimo o corredor dela, acho bonito, né? A distância entre a comissura e os dentes posteriores, dos dois lados. Talvez alguém fale assim, talvez esse fosse um caso de contrair. Eu não tenho coragem de contrair o ar, para mim tá bonito, gosto de ver dente. Número de dentes visíveis é bom também, né? Ela exibe até o primeiro molar dela. Então, maravilha, 12 dentes. Apiamento é perceptível, a gente vê o 12 ali bem girado. Não tem gradação anterior. Você vê que o 12 é muito menor do que o 13, né? Então, não tem gradação anterior, mas tem gradação posterior. Ótimo, pouca coisa para a gente mexer. Longos eixos dentários, 0. Então, os dentes bem com angulação mesodistal inadequada. A mesa dentária 0 também. E desgaste dentário eu pus 0 por causa do 12 dela. Né? Tem uma forma peculiar, esquisita. Inclinação cílios é neutra dessa paciente. Gente, a foto ideal para isso aqui é a foto de sorriso 45 graus, tá? E eu peno o consciente de documentação. Manda foto de 45 graus sem sorrir, é uma confusão. Linha do lábio inferior. Então, a paciente expõe incisivo inferior. Fernando, mas expõe só um pouquinho, não interessa. Tem que ser mal. Expõe, não ganha ponto. Ponto final. Não tem só um pouquinho, senão vira bagunça, sabe? Essa análise tem que ser muito objetiva e tem que ser muito preto no branco. É sim ou não. Não tem áreas, não tem 50 tons de cinza aqui, é preto ou branco. Então, quando ela conversa, gente, o sorriso dela é do Duchenne, vocês estão vendo os olhos dela? Então, isso é a máxima exposição de incisivo dela. E ela não expõe, quando você conversa com ela, parece que ela é banguela, não mostra dente da frente. Então, volume vermelho nos lábios é bom, os dentes têm cor ok. Olha isso.
Então, gente, você sabe que você pode fazer muito por essa paciente. Muito. Você pode melhorar bem essa paciente. Então, isso é muito legal de fazer. Né? Eu já tive uma paciente que o índice de sorriso dela deu 26 em 30. Eu falei com ela, olha, tem muito pouca coisa que a gente vai fazer. E a mudança é sutil. Nós vamos fazer um prato fundo aí nos seus decisivos. Eu nem lembro o que ela tinha direito. Era 26 em 30. Não tinha quase nada que eu podia fazer. Então, você abaixa a expectativa da paciente também, entendeu? Ela entende que o sorriso dela já é legal, ou que tem muita coisa a ser feita. Então, beleza, tá aí nosso GPS, tá aí. Como é que eu fiz aqui? Nem fiz reguinha. Eu peguei o canino dela como referência, estão vendo? Posicionei meu template nos caninos dela. E olha que bacana, os caninos dela já são nivelados por natureza. Agora é só encaixar os 4 aí no template. E aí, gente, vem a ferramenta do NemoCache. Para mim, é disparado o melhor programa de alinhador por causa do sequenciamento do NemoCache. É inigualável. Agora, é feio para danar. O programa feio. E parece assim, a interface dele parece um DOS, uma coisa antiga assim. Ele é horroroso. E também não é intuitivo. Então você fica penando ali. Você fica num casamento com o NemoCache ali, e depois que você aprende, aí é pro resto da vida. Mas ele é feio para caramba. Só que olha só uma coisa. O 12 dela tem uma forma muito esquisita. Muito estranha. Não tem jeito de eu ficar legal dessas linhas ficarem legais. Não tem, porque o 12 tem uma forma estranha. Então matou a faixa dos conectores. Então é o seguinte, olha, estética depois. Melhorar a forma desse 12 aí, beleza? Eu, então, centrei nela no prato fundo. Reparem que a linha cervical não ficou tão ruim, exceto pelo 12. O 12 vai precisar de um trabalho estético depois. Mas olha só, gente, o que, que o Nemo dá pra gente. Lembre-se, é um desenho inserido na foto. Então fica meio bizarro mesmo. Por isso que eu não mostro para todos os pacientes. Quando fica muito bizarro, até eu assunto, eu não mostro, não. Mas eu sempre mostro para mim mesmo. Olha isso aí. Vai melhorar ou não vai? E quando a paciente vê isso, gente, você não está pegando um dente de modelo fotográfico de qualquer pessoa e encaixando na foto do paciente, não. Porque, inclusive, quando o Caixão dava essa aula, ele tem os templates de dentes. Ele pega os dentes lá e encaixa. Então, isso é, para mim, na minha visão, é arriscado. Você planejar um sorriso com o dente de outra pessoa. Eu não tenho coragem. Mas isso aqui é o dente dela. São os dentes dela. Nessa foto aqui, sabe o que eu fiz posterior? Nada. Só os anteriores aqui. Eu mexi nos 4 incisivos aqui. Você vê que tem muita coisa para fazer. Mas quando você tem esse GPS, você tem a noção de onde posicionar os dentes, você vai deixar o paciente satisfeito. Ele vai gerar outro paciente para você. Sabe? Então, assim, eu queria mostrar um pouquinho rapidamente hoje para vocês. Vou deixar agora um espacinho para pergunta, quem quiser. Comigo não tem perreps, não. Pode perguntar o que for, tá? Pode criticar, pode perguntar. Eu sou dentista de consultório, beleza? Não tem nada de faculdade nem nada. Então, quem quiser, eu vou deixar aberto para pergunta aqui. Vou passar a bola para o Eto. Vou passar para você de novo, Eto. Peraí. Tá bom. Deixa eu lembrar onde que é, velho. Achei. Ô, gente, eu corri muito, né? Não sei. Mas. Deu o prazo certinho, 60 minutos. Ah, pois é. Então, que bom, que bom. Te agradeço muito. Deixa eu ver se alguém fez pergunta aqui. Erinho está dizendo que foi excelente sua aula. Hugo, não entendi porque o primeiro... Cadê Hugo? Ah, Hugo, já achei aqui, ó. Não entendi porque o primeiro item é 10 e os demais é 1, certo? Ô, Hugo, isso é o peso, é a relevância do item no quadro geral do sorriso, certo? Então é o seguinte, a exibição do incisivo superior é o item mais importante do sorriso, ok? É o item que mais pesa para se ter um sorriso bonito. Você pode ter todos os itens certos. Se você mostra metade do incisivo superior, matou o sorriso. Você pode ter todos os outros itens certos. Se você mostra 5 milímetros de gengiva, matou o sorriso. Não fica um sorriso bonito, entende? Então, assim, é relevância. Os pesos são por relevância. Beleza? Beleza, entendi. Aí, então, quer dizer, dos outros são, na verdade, são 30, né? São 30 São 30 pontos. Então, são 20 itens valendo 1 aliás, 19 itens. 18 itens 0, valendo né? 1, 18 itens valendo 1, um item valendo 2 e o item valendo 10.
Ah, certo. Beleza. certo? Porque Beleza. a dominância dos incisivos centrais, ela vale 2. O que é legal nesse placar é porque ele torna palpável, se adequa a expectativa do paciente à realidade dele, entendeu? Igual eu tive a paciente aqui que era 26 em 30, poxa, o que eu posso fazer por essa paciente? Muito pouco, entendeu? Se ela está com, eu não sei qual é a expectativa dela, mas ela entende que, olha, todo dia pode fazer pouco por você, eu vou dar um prato fundo, é uma mudança sutil que talvez só eu e você perceba. Vai ficar melhor, mas a mudança é sutil. Então, isso é interessante, porque o paciente ele entende muito essa nota. Ele sabe que 13 em 30 não é uma nota legal. 7 em 30 é uma nota péssima. E 26 em 30 está perto do perfeito. Então, assim, o que eu acho mais interessante é porque se adequa a expectativa do paciente à realidade. Porque é muito difícil você saber qual é a expectativa do paciente. É difícil transmitir isso. Mas você transmite para ele qual é a real, entendeu? Então, isso é a importância para mim desse placar. Sabe? É para o paciente entender o que ele pode fazer. E a gente serve como GPS. Fernando, o Erinho está perguntando quanto tempo, em média, você gastava e gasta agora para fazer essa apresentação. Beleza. Erinho, é a mesma apresentação lá de Itaúna, da especialização. A mesma sequência de fotos. Só que hoje eu uso esses templates. Eu peço minha teleradiografia sem traçado. Eu boto o template lá e pronto. São os que são importantes para mim. Ok? Para você pode ser outro. Cada um acha o que é importante na teleradiografia. Mas eu vou te falar a verdade, cara. Antigamente, eu gastava uns 40 minutos, 45 minutos para fazer. Essa apresentação de PowerPoint. Traçando as linhas. Hoje eu gasto 25 minutos, meia hora, máximo, 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 máximo. Quando eu jogo no Artform, hoje no NemoCast, aí tem um processo que demora mais tempo para você colocar os modelos, separar os dentes, então isso leva mais tempo. Mas um planejamento hoje completo, eu faço em 1 hora e meia, completo. Com a tática, um sequenciamento, eu faço isso em 1 hora e meia. Né? Aí eu tirei no meu consultório, sexta-feira, eu não atendo paciente mais sexta-feira, não é que eu não trabalho, não. Eu ralo pra caramba, a sexta o dia inteiro. Mas eu ralo na frente do computador, de bermuda, escutando rock, tomando café. Entendeu? Então, assim, por quê? Eu estava ficando doido. Você tem que adequar a sua rotina. Eu estava fazendo isso entre um paciente e outro. Aí perde a linha de raciocínio, o paciente chega, você para no meio. Eu gosto de fazer de uma vez o planejamento inteiro. PowerPoint e o NemoCast, sequenciamento, ou quando é Invisalign, eu gosto de fazer de uma vez tacada só, entendeu? Então, assim, hoje eu tiro a sexta-feira, é exclusiva para fazer isso. Eu não atendo mais paciente na sexta. Fernando, Ney Tavares está perguntando, numa situação de overbite acentuado, onde você tem necessidade de expor mais os incisivos superiores, quais opções tomaria? Intrusão dos inferiores. Intrusão dos inferiores. O alinhador, é o Ney que perguntou, né? Alinhador, Ney, é ótimo para intruir, mas é uma benção para intruir. Para instruir é um parto de cócoras na floresta, sem pajé, chovendo no escuro. Para instruir é que é o creu, entendeu? Agora, para intruir é tranquilo. Então, eu trabalho com intrusão dos inferiores, beleza? Nesse caso específico que você falou. Eu tenho até um caso muito legal, que eu fiz bastante, era isso aí. Não expunha incisivo superior, é uma menina, e não expunha nada de incisivo superior e tinha mordida profunda. E ela foi tratada com Invisalign. Intruir e extruir o superior. Quando eu tive que fazer o refinamento, os caras no refinamento intruíram o dente superior. Por isso que eu não gosto dos técnicos da Invisalign, entendeu? Assim, velho, a gente trabalhou 30 alinhadores para instruir esses dentes. Vendo refinamento, você está intruindo os dentes, mas os caras intruíram. Né? Eu tenho dificuldade de comunicação. Mas é isso, eu intruiria inferior, tá? Trabalho com a intrusão dos inferiores. O Hugo está perguntando se você pode passar esses gabaritos aí para o grupo aqui. Posso. Eu posso passar os gabaritos que são meus, beleza? Porque os outros são do Caxandre. Então, eu teria que pedir permissão para ele para passar os gabaritos dele. Então, por exemplo, aquele template, aquele lá é do Carlos Alexandre Câmara. Só falar rapidamente, gente, essa aula que eu dou na minha especialização também, e o Caxandre me permitiu, tá? Pessoalmente, eu usar o material dele nas minhas aulas, passar para os outros, assim, o conhecimento, beleza? Mas o template, eu vou pedir para ele, e se ele autorizar, eu passo aqui para o Eto, tá? Os que eu faço, eu passo. Só a título de curiosidade, Fernando, você está falando no Caxandre, ele vai vir aqui em Belo Horizonte daqui a 15 dias. Não percam. Ele vai ser... Não, mas vai ser fechado.
é a turma das ciências médicas que está formando agora, Ah, que trouxe, que vai trazer. alunos daqui que estão assistindo sua aula. Aí ele vai ser o paraninfo da turma, ele vem e vai dar uma aula para a turma lá, sabe? Ah, bacana demais. Não, pois Vou quem puder comentar com assistir, ele cara, que, pode que falar você com deu. ele. Pode falar com Isso. ele, pode falar com ele. Manda um abraço para ele que eu mandei. Ele é um cara bacana demais, cara. Ele foi comigo e falou assim: Fernando, só mostra uma foto bonita minha. Eu falei assim: tá bom. E ele é bacana demais, cara. É um cara muito desprendido, né? Você vê que o cara, poxa, o cara quer repassar o conhecimento dele. E realmente, gente, mudou a minha vida ortodôntica, viu? Assim, foi A um Maristela parâmetro. está falando aqui que acha que tem o template dele no site, que é Ah, só fazer um ótimo. download. Pô, maravilha, maravilha, então. Maravilha. Maravilha. Bom, pessoal, tem uma outra notícia aqui muito boa, é que o professor Fernando, ele gravou essa aula e vai nos disponibilizar. Então, assim que ele editar lá e me enviar, eu ponho no grupo, tá? E aí vocês vão poder assistir com mais calma, ver os Isso aí. detalhes, né? E qualquer Beleza. pergunta, Fernando, você podia Aqui, colocar o seu ó. contato aí? Me põe aí de novo, Eto. Deixa eu compartilhar aqui. Me põe de host aí de novo. Tem jeito? Tem, peraí. Pronto. Tô de host? Peraí. Deixa eu dividir minha tela aqui. Deixa eu ir lá para baixo. Meu contato, gente, que quem tiver fácil aí com celular, tá aqui, ó. Cadê? Aí, já foi. Já foi? Então, opa, Já. peraí, voltei aqui. Aqui, ó. Então, esse aqui é meu Instagram, meu WhatsApp. Eu respondo o WhatsApp de todo mundo, viu? De paciente, de todo mundo. Eu só não atendo telefone. Meu telefone fica no não perturbe, eu odeio telefone. Mas o WhatsApp a gente responde sempre. Então, tem meu Instagram. Quem quiser, por favor, eu sou dentista de consultório, eu não sou nem dentista de Instagram direito. Meu Instagram é tadinho. Mas segue lá, é bom, né, pra gente. E dúvidas, gente, anotem meu WhatsApp. Dúvida em planejamento, tá com caso, o que você acha que eu faço aqui? Pode mandar, eu tenho o maior prazer de responder. Eu respondo sempre que eu vejo a mensagem o mais rápido possível, eu gosto de responder, porque eu adoro trocar conhecimento, entendeu? Eu adoro mesmo. Então, muitas vezes, vem coisas, opiniões, que falam assim, oh, é mesmo, não tinha pensado nisso, e todo mundo cresce. Eu sou a favor da difusão do conhecimento, acho que o conhecimento não é de ninguém, acho que o conhecimento está aí para todo mundo pegar e usar para o bem. Então, assim, o que eu puder fazer, eu faço para todo mundo, tá? Isso aí sem nenhum interesse, pode mandar, eu estou sempre disponível, beleza? Estão dizendo aqui, o Antonilson, que o site dele é vivaortodontia.com, Isso, do que está Caxandre. disponível lá, pode fazer download lá, viu? Ah, ótimo, galera. Então, façam, viu, gente? Isso, olha, de verdade, muda a vida da gente, sabe? Vou passar a bola para o ETA aqui de novo. Muda a gente, muda o nosso planejamento. Eu fiquei muito mais tranquilo com esse GPS, sabe? Para fazer um sorriso bacana e meus pacientes estão felizes, assim. Então, acho que está indo bem a coisa. Fernando, gostaria de te agradecer muito, cara. Eu estou muito feliz de ver o seu patamar Cara, eu aprendi demais com essa aula sua, viu? Ah, Puxa que vida. legal. Que legal. Nada é meu, né, Eto? Na Parabéns. verdade, eu só estou repassando, assim, né? Nada é meu aqui, na Não, verdade. Mas, bacana demais, né? É muito insight que você deu para a gente aí nessa aula. Queria te agradecer muito a disponibilidade por compartilhar isso aí conosco, tá? E você fica convidado a participar do nosso grupo. Nós temos aí mais 16 professores aí que vão beleza. participar das aulas. Você não me Serão adicionou ainda, todos. não? Você está no grupo? Eu Eu não não. lembro. Adiciona lá. Vou te adicionar, então. Me adiciona lá, pô. Vou Já adicionar adicionou a agora, gente. viu? Eu achei Tá? que eu tava. É. Então Então, tá. gente, no final do mês agora, nós vamos ter a aula do professor André Drummond, tá? Dia 27, segunda-feira, daqui a 2 segundas-feiras, tá bom? Espero todos lá. E assim que eu receber a aula do professor Fernando, eu colocarei no grupo para vocês. E vou te adicionar, Fernando, e mais Beleza. uma vez, obrigado. Tá cheio de gente aqui te elogiando, Ai, viu? que Te bom que dando o pessoal parabéns, gostou. Que tá ótimo. bom? Beleza, Valeu então, fico demais. feliz. Grande Obrigado, gente. abraço, Boa viu? noite. Tchau.